Agora, mudando o grupo, saindo das doenças estruturais, seriam as arritmias primárias, que aí é bem importante, né? Então, primeiro, a síndrome do QT longo é uma doença hereditária, uma desordem hereditária. Você tem mutações em diferentes genes que vão envolver ali os canais iônicos, né, da condução do sistema elétrico, e você tem um atraso na repolarização ventricular. Então, você vai ter o QT longo. E o risco de morte súbita cardíaca é considerado maior em crianças, em pessoas que têm esse QT longo maior que 500 milissegundos, né? Associado a síncope, tanto durante o exercício quanto no repouso, e os pródromos, né, síncope, pré-síncope e palpitações. O ECG ele pode ser normal, a história familiar é extremamente importante. O ECG, após a infusão de epinefrina ou estresse, pode já mostrar essas alterações, afinal, muitas delas dependem do estímulo simpático para acontecer. Testes genéticos podem ser feitos e, em termos de tratamento, beta-bloqueadores e a implantação de cardiovertores, né, e desfibriladores. E hoje em dia, cada vez mais estão se pensando tanto em várias arritmias, em fazer inervação simpática, já que funciona como gatilho para o desenvolvimento de muitas arritmias. Então, hoje em dia é uma terapia adicional. QT curto, também é autossômica dominante, hereditária. Também você vai ter uma alteração do canal iônico, principalmente nesse caso do potássio, que vai reduzir a duração da repolarização ventricular e vai encurtar esse QT. Geralmente é sintomático, vai variar de síncopes e palpitações até a parada e morte cardíaca. História familiar é extremamente importante também. A implantação de cardioveatores e desfibriladores parece ser a única terapia efetiva para prevenir a morte súbita cardíaca, e tem a quinidina, né, que pode ser feita, tanto que é importante que nesse caso ela tende a como que eu falo? Ela tende a aumentar o QT, e é importante porque no QT longo é contraindicado. Síndrome de Brugada foi descrita a primeira vez já bem tarde, enfim, em 1992. É um grande risco de morte súbita cardíaca em pacientes do sexo masculino. Você tem uma mutação também de canais iônicos, nesse caso, canal de sódio. A principal apresentação é uma arritmia ventricular, manifestações clínicas, as mesmas de todas, né? Síncope, pré-síncope, palpitações. E o ECG vai ser bem característico. Tem 3 padrões, na verdade. Eu não sei se eu coloquei aqui. Coloquei, mas ficou... Enfim, ficou ao contrário. Depois eu ajeito isso. Tem 3 padrões, mas o padrão 1 é o mais comum, que é esse aqui da direita, que você tem essa elevação em cova do segmento ST, seguida por uma T invertida. Tem também padrão 2 e 3, que seria uma elevação mais linear do ST, e a T pode ser positiva ou negativa. Mas enfim, o padrão 1 é o mais comum. A implantação de cardiovertores e desfibriladores também é bem importante. E eu achei interessante porque você tem que fazer tratamento antipirético, porque a febre, em muitos casos, teve associada a funcionar como gatilho, então é algo bem importante. Aqui é a taquicardia ventricular polimórfica com catatoninérgica, nem sei como é que se chama em português direito isso, mas né? Tá. É uma arritmia congênita rara, também é autossômica dominante, é uma alteração da homeostase dos canais de cálcio, né, no miócito, que vai levar, geralmente, a um ataque cardíaco ventricular polimórfico e bidirecional. Geralmente acontece durante o exercício, você tem síncopes episódicas, você tem uma ausência de doenças estruturais cardíacas, o ECG de repouso é normal, normalmente, a história familiar, portanto, se torna cada vez mais importante. O uso de beta-bloqueadores pode ser feito, a denervação simpática também funciona como uma terapia adicional, e a implantação, né, de cardiovertores e desfibriladores, como a maioria das arritmias que a gente colocou. O Wolff, né, é uma síndrome de pré-excitação associada a episódios paroxísticos de taquicardia. É um circuito de reentrada, né, envolvendo o nó ventricular e uma via acessória. O diagnóstico geralmente ele é dado na infância, porque a maioria dos pacientes eles são sintomáticos, mas em 25% dos casos pode ser o diagnóstico acidental. E a apresentação clínica geralmente é taquicardia supra, e você pode ter manifestações específicas como todas, síncope, pré-síncope, palpitações, enfim. Mas a morte súbita cardíaca é menos frequente, de 1,25 a 2,8.
Enfim, 7 a 20% vão ter uma anormalidade estrutural concomitante, e aqui eu também só coloquei para ilustrar PR curto e a onda delta. A ablação transcatéter é uma grande, da via acessória, grande terapêutica, e hoje em dia eles estão fazendo essa fluoroscopia, que eu tentei até entender um pouco como é que acontecia, mas, enfim, fica para a próxima. Taquicardia ventricular idiopática também é uma taquicardia ventricular que ocorre em corações estruturalmente normais na ausência de cicatriz cardíaca funcionando como foco arritmogênico. É o subtipo mais comum, né? De taquiarritmia ventricular. É exacerbada por exercício, estresse, e também pode ocorrer devido às alterações hormonais dos ciclos femininos. O diagnóstico geralmente é dado por Holter, né? Você tem que fazer as 24 horas de eletro. Eco, para excluir causas estruturais, que faz parte da definição. E aí a terapêutica beta-block e também a ablação transcatéter. O outro grupo seriam as doenças cardíacas congênitas, e aí ele fala das doenças cardíacas congênitas em pós-operatório, que terminam funcionando como um subgrupo importante, porque o risco de morte súbita é de 1 para 1000. Depende também do defeito, que foi da correção de defeito que foi feita. As arritmias geralmente são malignas, e está associada a um nó disfuncionante ou mal posicionado. O tratamento é mandatório nos pacientes sintomáticos, nos assintomáticos é bem controverso, pelo que eu vi, e a implantação do desfibrilador, do cardiovertor, né, é a única também terapêutica efetiva para prevenção da morte súbita cardíaca. Aí ele vai falar de algumas, que eu vou falar mais rápido, a síndrome de Marfan, né, a autossômica dominante, a doença de colágeno, que tem várias alterações, é uma síndrome, né, tanto de esqueleto como tecido vascular e ocular, 1 para 5.000, e o risco de morte súbita cardíaca é de 1 a 3% só, mas especialmente também entre atletas. E a causa seria uma dissecção aórtica, ruptura, ou as arritmias taquiventriculares. Prolapso de válvula mitral é bastante comum, está associado em muitos estudos com morte súbita cardíaca, mas a taxa de complicações de um prolapso é muito baixa, a não ser que você tenha uma doença cardíaca concomitante, e você pode ter síncope, dor no peito, arritmias, enfim, história familiar de morte súbita cardíaca, coisas que façam a gente ficar mais atento àquele simples prolapso de válvula mitral. Dentre as causas outras, ele chama a atenção para a hipertensão arterial pulmonar primária, e aí é bem importante. É rara, a definição seria você ter a pressão acima de 25 no repouso, 30 no exercício. Você tem que excluir causas secundárias para essa hipertensão, para ela ser considerada primária. Pode ser familiar, né, ou esporádica. E aí você pode ter, geralmente, dispneia ou evidências de insuficiência cardíaca, mas a morte súbita cardíaca pode ser, sim, a primeira manifestação da doença. E aí pode ser essa exacerbação da insuficiência cardíaca ou pode ser também arritmias ventriculares. E aí o eco ele vai funcionar como o principal teste, né, para screening e follow-up. E o CAT vai ser um pós, né, para você confirmar e quantificar, enfim. E aí ele bota a prostacyclina, a prostaglandina como terapêutico. Abuso de drogas é uma causa, e aí ele coloca as drogas que melhoram performance, esteroides, enfim, as drogas recreacionais, cocaína, anfetaminas, psiquiátricas, né, e aí, enfim, antidepressivos, antipsicóticos, e aí ele cita macrolídeos, quinolonas e antagonistas H1, que tem que ser evitados em pacientes com síndrome do QT longo. Tá. Eu queria falar uma coisa. Viu? Pode ser? Pode. Não, eu recebo os newsletters aí, eu estou interessado em uma coisa interessante que tem saído, associação de azitromicina, de macrolídeo, talvez com QT longo. Azitro e eritromicina. Associado. Eu não sei se já tem relação com morte súbita, mas parece que ele aumenta QT longo em criança. Aí ele diz que tem que ser evitado, macrolídeo, em pacientes com QT longo. Justamente. Ele diz que tem que ser evitado, deve ser isso. Tipo, aí, a gente vem usando muito em criança em gestante também, aí o pessoal já está estudando eletro na geral aí, vendo que
além da QT1 em criança também. Pode ser que esteja associado com morte súbita. Verdade. Todo mês eu vejo sempre tem alguma coisa Sobre isso. macroorganismo e morte súbita também. Bom, o commotion cordis, que, enfim, é o impacto súbito, né, no tórax, principalmente na região do externo, que leva a uma morte súbita e induzir uma morte súbita que não tem uma doença, uma injúria estrutural, né, cardíaca. É apenas o impacto. Atletas jovens, sexo masculino, e a causa é a fibrilação ventricular. E aí, hoje em dia, cada vez mais a presença do desfibrilador nas áreas, né, dos esportes. Então, sintomas e pródromos, aqui já saindo da etiologia, é tudo aquilo que a gente já falou. Enfim, síncope, pré-síncope, dor no peito, palpitação, dispneia e nada, como a gente já viu, a morte súbita cardíaca pode ser realmente o primeiro. E as estratégias de prevenção, principalmente entre os atletas, que a gente viu que é um grande fator de risco, né? E aí a American Heart Association e a European Society of Cardiology fala sobre o screening antes da participação em esportes, que pode melhorar e reduzir, né? É um método efetivo para reduzir a morte súbita cardíaca e melhora a segurança, né, na prática de esportes. E aí, como esse screening será feito, é que ainda é um pouco controverso, porque a história física e o exame físico é essencial. E o ECG é algo que eles debatem, fazem vários estudos sobre fazer ECG de rotina para esses pacientes, porque ele advoga que teriam um grande índice de alterações que você não poderia fazer muita coisa, e alguns atletas deixariam de fazer o esporte por conta de alterações que você não tem nem terapêutica, enfim, e várias outras causas, mas a conclusão do estudo é que o ECG ele pode ser, sim, muito útil, como já foi mostrado, para identificar causas assintomáticas que potenciais para levar à morte súbita, mas ainda não está muito fechado sobre você fazer ECG de rotina, assim, cientificamente comprovado nesse screen. Só lembrando que mais de 50% é a primeira manifestação de doença cardíaca, então é bem importante você estar prestando atenção, principalmente na história e no exame físico, porque a maioria tem um fator genético de base e pode ter fatores, sintomas que precedem, então tem como chegar.